vamos voltar a olhar para a Câmara dos Deputados, porque ela aprovou a regulamentação da reforma tributária depois desse assunto ficar anos sendo discutido. Mas e agora, João? Quais vão ser os próximos passos? Pensando nisso, o CNN Talks reuniu hoje nomes como o dos relatores do texto, o senador Eduardo Braga, o deputado Reginaldo Lopes, que trabalhou arduamente nesse texto, para eles debaterem o que vem daqui para frente. Isabel Mega, você que acompanhou todo esse debate, conta pra gente. Eu assisti um trecho que eu achei muito interessante do Bernardo Api falando: o ideal seria não ter exceção, porque a camada mais pobre da população receberia de volta pelo cashback. E assim todo mundo seria beneficiado. Mas o lobby é muito grande no Congresso Nacional e entrou de tudo. Esse foi o ponto principal na minha avaliação também, viu, Uribe? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores, porque é isso, né? Imagina só, a gente não está nesse ponto do debate ainda de pensar em trabalhar uma reforma tributária somente com cashbacks. Isenções precisam ser concedidas. Mas aí a fala seguinte do Bernardo Api, secretário especial do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, explica bem, porque o que a gente tem hoje em termos de isenção com o atual sistema tributário é muito maior do que o que a reforma vem para trazer de novidades. Então, de fato, a gente vai ter menos isenções. Só que imagina só se a gente não tivesse todo esse diálogo sendo feito há tanto tempo no Congresso Nacional. É por isso que o tom é de comemoração, de você fechar um ciclo, mas a reforma não acabou. Ainda tem texto sobre o comitê gestor e daqui para frente um trabalho muito árduo do secretário Bernardo Api e de outros membros da equipe econômica para você analisar a eficácia, a eficiência de todos esses mecanismos que foram criados a partir da reforma tributária, e a gente vai ter os próximos anos para fazer isso. Então, já pensando em próximos passos, o que acontece daqui para frente, é essa fase de testes. 2026 sendo um ano muito importante para a implementação desses testes em algumas localidades, para a gente sentir, então, como é que isso vai se dar na prática. 2031 foi outra data citada pelo secretário durante o CNN Talks como importante para analisar, ter uma visão um pouco melhor, mais clara, se vai ter que ter um projeto de lei sendo enviado antes mesmo da entrada em vigor da reforma ao Congresso Nacional, para que você faça essa avaliação sobre a alíquota, se persegue a alíquota de 26,5%. Esse cálculo ainda vai ser fechado pelo Ministério da Fazenda e a partir daí 2033, quando de fato a reforma entra em vigor. E você falou do lobby, Uribe, o lobby aconteceu até os últimos segundos. Por exemplo, a gente teve nessa semana o debate das bebidas açucaradas. Mexeram com a coquinha, com o guaraná, né, com o refrigerante de muita gente. E aí isso, de fato, teve por trás um bastidor muito forte ali de pressão desses setores em específico. Eles tinham colocado lá no Senado a isenção do imposto seletivo, chamado imposto do pecado, mas a Câmara foi lá, colocou de volta e não arredou o pé. Foi assim que esse texto saiu da Câmara dos Deputados. Saneamento, se tinha muita preocupação na Câmara nessa volta do texto, porque lá no Senado os senadores colocaram o setor de saneamento nas isenções. A Câmara disse, porque isso vai aumentar a alíquota. E o trabalho dos deputados nessa reta final foi tentar trazer essa alíquota o mais próximo possível do patamar de 26,5%. Então, é final de um ciclo, mas a reforma ela ainda tem várias outras etapas que, é claro, a gente vai contando aqui pela frente de 2025 em diante. É reforma possível, apesar de que não faz nenhum sentido imposto do pecado, por exemplo, para refrigerante açucarado e não para armas de fogo. Enfim, idiosincrasias do Congresso Nacional. Bel, muito obrigado pelas informações e também fazer um registro que quem mediou todo esse debate foi a nossa musa Tainá Falcão. Eu me aventuro a dizer que é uma das mulheres mais bonitas desse país e mais inteligentes, mas eu sou suspeito em dizer isso. Obrigado, Isabel.